Graça e paz, amados irmãos. Hoje nós vamos continuar nossa reflexão, nosso estudo no livro do Apocalipse. A primeira sessão do nosso estudo nós falamos sobre as 7 cartas endereçadas às igrejas da Ásia e como nós as interpretamos e aplicamos na nossa vida espiritual. Portanto, essa primeira sessão ela se encerrou no capítulo 3 do Apocalipse. Hoje nós vamos falar no capítulo 4 do Apocalipse, o que nós podemos extrair como ensino edificante para a nossa vida nessa sessão, que começa com a revelação de uma adoração no céu. Para alguns dispensacionalistas, o fato de que as cartas às igrejas serem representadas como um propósito de Deus de comunicar com a igreja de todo o tempo, seja no ponto de vista dispensacionalista, onde se vê que cada carta aponta para um estágio da história da igreja, como nós já dizemos antes, que nós não compreendemos dessa maneira, e sim que essas cartas representam, na verdade, uma mensagem que aponta a realidade da igreja em toda a existência da sua, em toda a história da sua existência, aqui na Terra, com seus problemas, com as suas dificuldades, com seus desafios, sem necessariamente ser algo que possa apontar para um estágio na história da igreja. Alguns dispensacionalistas vão entender que a partir do capítulo 4 para frente do Apocalipse, a igreja já não se encontra aqui na Terra, uma vez que a palavra igreja não aparece nas citações do restante do Apocalipse. E isso é um equívoco, por quê? Porque a palavra igreja não aparece justamente porque as cartas foram endereçadas para as igrejas, incluindo não somente as cartas, mas o restante do que nós vamos ver no livro também foi endereçado às igrejas, eram lidos nas igrejas. Portanto, o fato de não aparecer a palavra igreja não significa que a igreja não estará nesse período na Terra. Aliás, nem todo o texto bíblico, nem toda a carta direcionada à igreja, necessariamente na Bíblia, aparece a palavra igreja. Aliás, a igreja pode ser representada por outras expressões, até mesmo como os santos, como nós podemos ver no restante do livro do Apocalipse. Feita essa observação, precisamos entender também de imediato que a grande verdade que nós vamos aqui encontrar nessa sessão, onde vai tratar da adoração no céu, é que Deus é o soberano que controla a história humana e espera de seus servos uma verdadeira adoração, pelo reconhecimento de quem Deus o que Ele fez e o que Ele fará ainda como Deus, controlando toda a história e protegendo o seu povo. O Deus que é Criador, Redentor e Santificador. Esse Deus, portanto, merece a adoração de todos os seus servos. No capítulo 4, versículo 1, nós encontramos a seguinte expressão: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas.
Embora o propósito de João ter sido convidado a subir na presença de Deus nos céus, seja para receber as revelações sobre o futuro, muito nós podemos aprender sobre a adoração que ele vai presenciar nessa visão. João havia tido a primeira visão e foi algo tão maravilhoso que ele caiu como morto. Assim se encontra descrita a sua primeira experiência. Apocalipse 1:7 diz assim: quando vi, caí aos seus pés como morto. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim e me disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Agora, ele estava para vivenciar mais uma visão maravilhosa, porém sendo arrebatado para um ambiente junto ao trono de Deus. Ele, na sua primeira visão, teve o conhecimento do estado das igrejas, as repreensões, elogios e promessas. Agora ele teria o conhecimento de como a história iria se desenrolar para o cumprimento de todas as promessas que foram feitas à igreja. O que aconteceu com João foi algo que acredito nunca ter passado na sua mente, mas Deus havia preparado para ele tais experiências maravilhosas. 1 Coríntios 2:9, lemos assim: e a isso que as Escrituras se referem quando dizem: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, a mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Vivemos em um momento onde nós podemos presenciar dois extremos. Existem aqueles que estão sempre em busca do sobrenatural e experimentam experiências que nada têm a ver com Cristo, podendo ser obra da mente fértil do homem ou até mesmo do próprio inimigo das nossas almas, o diabo. Há também aqueles que não acreditam em experiências sobrenaturais com Deus nos dias atuais, levando muitas vezes uma vida fria do ponto de vista espiritual. Na verdade, todo cristão deveria buscar o meio termo, agindo com prudência, discernimento, mas não desprezando aquilo que Deus pode realizar na vida dos seus servos. Sabemos que não haverá outra experiência igual à dos apóstolos no sentido eclesiológico. Ou seja, o que Deus deveria revelar para a sua igreja como doutrina, para ser vivida por toda a igreja de todos os tempos, já foi revelado. Após o fechamento do cânon, não devemos esperar por novas revelações. Não obstante, a isso não devemos nos fechar para uma atuação do Espírito Santo através dos dons. Eles existem nos dias atuais e são importantes para a vida da igreja. Voltando ao texto, até o momento, o que foi dito diz respeito às coisas que são. Os irmãos vão lembrar que falamos isso nos vídeos anteriores, principalmente no primeiro vídeo, onde eu pude dizer e falar com os irmãos a respeito da introdução do livro do Apocalipse. Então, as coisas que são dizem respeito à realidade daquelas igrejas, como elas estavam. Essa agora é a segunda visão que João teve. A primeira foi no capítulo 1 e está relacionado a tudo que foi dito a partir do versículo 9 até o capítulo 3 e versículo 22. Tudo o que foi dito ali diz respeito à sua primeira visão. A segunda visão envolve agora os eventos do capítulo 4 até o capítulo de número 16.
E essa visão começa com o trono celestial. Outra coisa a considerar é que se trata, na verdade, de visões. Portanto, não devemos entender como algo literal. O que nos interessa é a mensagem a ser passada para a igreja. Em Apocalipse capítulo 4, versículo 3, encontramos assim: E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica. Alguns creem, ou alguns, na verdade, querem criar uma espécie de teologia negra a partir desses textos. Como podemos perceber o seguinte, abre aspas, jaspe e sardônio são pedras preciosas com aparência amarronzada. Ainda na Bíblia Sagrada, o cabelo de Jesus é comparado a lã de cordeiro e os seus pés a cor de bronze queimado. Apocalipse 1, versículo 15, fecha aspas. Petersen, Luciana Petersen, ela fala sobre os motivos para afirmar que Jesus é negro. E então ela descreve algumas razões, entre elas o que eu acabei de citar aqui para vocês. E ainda, também ela faz uma citação de Ronilson Pacheco, onde podemos encontrar, abre aspas, com sua pele negra, Jesus vai em direção ao povo mais perseguido, escravizado, violentado, expropriado e exterminado da história. Fecha aspas. Na verdade, nós não precisamos de criar uma teologia negra para levar Jesus aos negros. Ele é o Jesus de todos, brancos, negros, amarelos, pardos e outros. Não podemos distorcer o texto para acomodá-lo ao nosso pensamento. Apocalipse 4:1, como já citado, e eu quero citar novamente, diz assim: Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu, e a mesma voz que tinha ouvido antes, que falou comigo como um toque de trombeta. A voz disse: Suba para cá, e eu lhes mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Qual seria, então, o sentido dessa frase, ou dessa expressão, onde uma porta é vista no céu? Alguns interpretam como o arrebatamento da igreja. Entretanto, não há motivo para dizer que essa expressão suba para cá diz respeito ao arrebatamento da igreja. Lade destaca que a literatura dispensacionalista mais antiga falava quase que dogmaticamente que o arrebatamento da igreja está descrito nesse versículo. Um dos comentários mais recentes admite que o texto não ensina isso explicitamente, mas insiste que mesmo assim devemos tê-lo por certo. Silva comenta que alguns comentaristas opinam que a palavra depois, vista no presente texto, equivale depois da era da igreja, e João, sendo arrebatado em espírito, serve de figura expressiva do arrebatamento da igreja da terra para a recâmara celeste. Aqueles que assim interpretam, geralmente, são defensores do arrebatamento pré-tribulacionista. O que acontecerá depois dessas coisas, na verdade,
deve ser entendido como depois das coisas que são. Ora, as coisas que são diz respeito ao que estava acontecendo com as igrejas locais naqueles dias. Não podemos esquecer de que João foi orientado a escrever primeiro as coisas que são, ou seja, as 7 cartas às igrejas. E eu lhes mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. Como bem explica Peter Pett, abre aspas, essa foi a próxima coisa que João viu cronologicamente, mas isso não significa que seguiu o que estava na visão anteriormente cronologicamente no tempo, ou seja, fecha aspas, ou seja, o que quer dizer? Que foi a coisa que João viu depois da primeira visão, e não necessariamente que as coisas deveriam acontecer cronologicamente daquela forma. Antes de escrevê-las, Cristo disse a João: portanto, escreva o que viu, tanto as coisas que estão acontecendo agora, como as que acontecerão depois. Apocalipse 1,19. As coisas descritas antes desse arrebatamento eram as coisas que estavam acontecendo com as igrejas locais. Cook chama atenção para o cenário que João vê como uma alusão ao acampamento dos filhos de Israel, conforme descrito em Números. E assim nós podemos perceber também algo semelhante. Ao soar da trombeta, provavelmente alude, segundo Cook, ao costume da igreja judaica, onde, ao abrir as portas do templo, os sacerdotes tocavam as trombetas para chamar os levitas e os homens estacionários à sua presença. Para Pitt, esses acontecimentos revelados a João devem ser encarados como introdutórios à vinda de Cristo, que aconteceria em breve. Sobre essa expressão em breve já falamos anteriormente. Portanto, seria um encorajamento para João e seus leitores em tempos de angústias, que isso que experimentaram fazia parte dos preparativos para o fim. Sem dúvidas, devemos pensar que a mensagem do Apocalipse deveria trazer para os seus leitores, naquele tempo, um conforto mediante a revelação do Deus soberano. O Deus soberano que controla a história, cuidando do seu povo em meio aos sofrimentos, sendo esses resultantes da permissão divina, como propósito de glorificá-lo. Alguns questionam: como pode Deus ser glorificado em meio às tragédias? Bom, em Êxodo capítulo 14, versículo 4, encontramos assim: eu vou endurecer o coração de Faraó para que os persiga, e serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Eles assim o fizeram. Serei glorificado em Faraó. Essa expressão mostra que Deus não puniu Faraó apenas, ou, como pode-se imaginar, por prazer em punir. Não. Ele não puniu Faraó para se deleitar no sofrimento dos egípcios. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Assim descreve a palavra de Deus em Ezequiel 34, versículo 11, como encontramos: diz-lhes, vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois, por que morrereis
ó casa de Israel. Faraó se achava um Deus, e ele havia endurecido seu coração antes mesmo de Deus torná-lo ainda mais endurecido, com o propósito de julgá-lo, desmascarando os falsos deuses egípcios. Deus estava glorificando, Deus será glorificado, ou melhor, ao demonstrar que Ele é o soberano e mais ninguém. A causa principal disso acontecer está em duas situações: na origem da queda do homem e na santidade de Deus. A santidade de Deus exige que ele condene o pecado e puna os pecadores pelos seus atos. O grande problema é quando isso ocorre com servos de Deus. Como Deus pode ser glorificado com o sofrimento dos seus servos? Essa é uma pergunta que muitos fazem. Sem dúvidas, essa é a mais difícil de ser respondida, mas a Bíblia tem um livro que trata exclusivamente do sofrimento dos justos. O livro que fala do sofrimento de Jó, o livro de Jó. Se Deus não tem prazer na morte dos ímpios, como já dito, muito menos na morte dos seus servos. Assim encontramos em Salmo 117, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Esse é um texto mal compreendido por muitos cristãos que acham que Deus se alegra com a morte de seus servos. É exatamente o contrário. A versão NVT traduziu assim: o Senhor se importa profundamente com a morte de seus fiéis. A NTLH traduziu da seguinte maneira: o Senhor Deus sente pesar quando vê morrerem os que são fiéis a Ele. A morte de um servo pode glorificar a Deus pelo testemunho de fé diante da dor. Sobre a morte de Pedro, Jesus disse assim: quando você era moço, você se aprontava e ia aonde queria, mas eu afirmo a você que isso é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro iria morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado ou glorificado. A tradição diz que Pedro foi crucificado, cumprindo assim a profecia a seu respeito. O sofrimento sempre fez parte da vida dos homens desde a queda do Jardim do Éden. Diante dessa realidade, podemos afirmar que, para a igreja de hoje, o Apocalipse nos traz uma mensagem também de encorajamento, pois, quando olhamos o que está para acontecer, podemos nos assustar, mas quando pensamos no que nossos irmãos no passado passaram também por grandes combates, como vencedores revestidos do poder e do amor, testemunharam, isso nos encoraja. Sabemos que podemos estar distantes no tempo e no espaço em relação aos nossos irmãos dos primeiros séculos, mas o mesmo Deus que cuidou de nossos irmãos, consolando-os, edificando-os, cuida e cuidará do seu povo sempre. Aleluia! Há um lindo louvor cuja letra diz: Deus cuidará de ti, em cada dia proverá. Sim, Deus cuidará de ti, Deus cuidará de ti. Na dor cruel, na provação, Deus cuidará de ti. Socorro dá e salvação, pois Ele cuidará de ti. Depois da primeira visão do Cristo exaltado, que cuida de suas igrejas e as protege, começa agora a revelação do que vai acontecer depois disso, ou seja, a vinda do reino de Deus. Essa revelação, de acordo com Ladd, inclui a destruição dos poderes do mal,
a destruição de Satanás, a destruição da morte, mas antes de acontecer estas destruições, essas forças más se empenharão num esforço final, quase que desesperado, em tentar frustrar os planos de Deus, tentando assim destruir o povo de Deus. Devemos pensar, a partir desse ponto, em algo para o futuro, ou seja, a volta de Cristo e o estabelecimento do reino milenar. Meirelles, citando Goethe, chama a atenção para o registro de 7 coisas notáveis em torno do trono ali no céu. Primeira coisa, o trono e aquele que nele se assenta. A segunda, ao redor dele um arco-íris. A terceira, ao redor dele 24 tronos. Quarta, fora do trono, trovões. Quinta, diante dele 7 tochas. Sexto, diante dele um mar de vidro. 7, no meio e ao redor dele 4 seres viventes. Essas são as coisas notáveis que João presenciou nessa revelação, ou nessa experiência de arrebatamento que ele experimentou. Vamos procurar pensar então, a partir daqui, em tudo que essa visão pode nos ensinar em relação à adoração. O Apocalipse gira em torno do número 7. Uma vez que tal número na Bíblia tem uma representação da perfeição e completude. O projeto redentor de Deus é um plano perfeito e completo, revelado no livro do Apocalipse. Não há dúvidas de que aquele que está no trono seja Deus. Um arco-íris com brilho semelhante ao de esmeralda o circundava. Esse arco nos remete à aliança noética de Deus. A aliança noética é encontrada em Gênesis capítulo 9, versículo 8 ao 17. Foi selada como sinal o arco-íris. Deus não iria destruir mais o mundo em dilúvio, no entanto, isso não significa que Deus nunca mais destruirá a terra. Ele prometeu um dia destruir a terra pelo fogo, conforme encontramos no relato da segunda carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 10. Na verdade, Deus é Deus de aliança. Uma aliança sempre depende das duas partes envolvidas. Deus demonstrou graça para com os homens ao estabelecer essa aliança com Noé, e que incluía toda a humanidade. O Deus que julgou com justiça o mundo antediluviano ofereceu graça a Noé e a sua família. Noé é chamado na Bíblia de o pregoeiro da justiça. Não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e 7 pessoas de sua família, quando destruiu com um dilúvio o mundo perverso. Aquela humanidade recusou livremente a justiça e recebeu a sua recompensa. A última aliança de Deus com os homens veio por meio do seu Filho Jesus. Diante disso, Cristo convida a toda a humanidade a entrar em aliança com Deus. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Aqui nós temos um convite de Jesus aberto a todas as pessoas, para que as pessoas entrem em aliança com Deus por intermédio de Cristo, encontre descanso para suas almas. Aquele, portanto, que se recusar esse gracioso convite de Deus para fazer parte dessa aliança, receberá sem dúvida segundo as suas obras. Deus julgará com justiça. Um sentado no trono. Para Pitt, essa é uma descrição usada em todo o livro para Deus o Pai. Diferentes manifestações de luz são usadas para representar a presença e a glória de Deus. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos, cada um coberto de olhos na frente e atrás,
se assemelha aos querubins vistos pelos profetas. Remetem sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Essa visão nos remete à experiência de Isaías, do capítulo 6, versículos 1 ao 3, quando descreve assim: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor. Ele estava sentado em um alto trono, a borda do seu manto enchia o templo. Acima dele havia serafins, e cada um com 6 asas. Com 2 asas cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam. Diziam-se em alta voz uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. O grande destaque aqui nessa adoração, onde envolve esses seres, esses serafins, é para a reverência dos seres diante da santidade de Deus. Eles estão mostrando como deve ser um culto cristão, com temor diante da santidade de Deus. Muitos cultos se tornaram movimentos para enaltecer o homem. Muitos começam o seu culto sem querer orar, sem sequer orar, na verdade. Começa o culto sem pedir perdão a Deus pelos seus pecados cometidos durante o dia. Levantam as mãos, pulam, choram, sem entender nada sobre o culto à santidade de Deus. Triste realidade. Isaías diz: Eu vi o Senhor sentado em um alto e sublime trono. A sua cauda enchia o templo e acima dele estavam os serafins. O significado de serafins é aqueles que queimam, portanto, estão relacionados com a purificação, e isso parece ficar mais claro quando eles purificam os lábios de Isaías como uma brasa. Com uma brasa. Não há como entrar em comunhão com Deus na sua presença sem passar pela experiência da purificação. A experiência de Isaías revelou um temor ao dizer: Estou perdido, é meu fim, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de pessoas de lábios impuros. Meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Vou aqui compartilhar uma experiência que vivi com Deus envolvendo esse texto. Certo dia, quando fui orar em meu quarto, me senti tão pequeno diante da grandeza de Deus e senti as misérias dos meus pecados e me lembrei da oração de Isaías. Pedi a Deus que enviasse um anjo com brasa viva do altar, tocasse os meus lábios e me purificasse para adorá-lo. Foi quando eu me vi em um quebrantamento falando em línguas. Eu não vi o anjo, mas tinha certeza de que havia estado comigo operando por ordem divina. Terminada a oração, Deus me tocou para que eu pudesse abrir a Bíblia, que Ele queria falar comigo. Quando abri a Bíblia, saiu exatamente essa passagem. Então um dos serafins voou para mim, trazendo a brasa viva ardente que ele havia tirado do altar com Atenais. Aleluia! Um cético poderia dizer: isso é uma coincidência. Mas qual seria a probabilidade de um versículo como esse entre 31.102 versículos em toda a Bíblia? Não há dúvidas de que Deus falou comigo dessa forma tão maravilhosa. Outro aspecto relacionado com a purificação é um mar de vidro. Um mar de vidro semelhante ao cristal foi o que João viu. Para entender a mensagem, temos que buscar novamente no Velho Testamento. Essa figura pode corresponder ao grande mar de vidro de fundição ou bacia que ficava no Templo de Salomão. Aquela bacia que ficava no Templo de Salomão era utilizado para purificação. O mar de vidro mostra que tudo diante de Deus está puro. Só pode estar diante de Deus aqueles que estão purificados, e a igreja tem acesso a essa esperança. Tem essa esperança, na verdade. Essa convicção de se apresentar um dia diante de Deus, mas enquanto isso não acontece, ela se apresenta espiritualmente hoje. Portanto, ela entra no novo caminho pela ousadia da fé, porque o caminho foi aberto pelo sacrifício da cruz do Calvário, conforme encontramos em Hebreus capítulo 10, versículo de 19 ao 22. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, nos dando acesso ao trono de Deus.
Os 24 anciãos se prostram para adorar aquele que vive para sempre. Os anciãos são motivos de grandes debates sobre quem seriam eles. No contexto fica claro que eles realizam um serviço sacerdotal no templo celestial. Quem são esses? São 12 tribos de Israel, somada os 12 apóstolos? Seriam os 24 classes de sacerdotes que, segundo o livro de Crônicas, constitui o número das organizações do culto? Segundo Lade, uma das interpretações mais antigas é que eles representam a igreja ideal no céu, antecipando como deverá ser no fim. Essa é uma boa interpretação se olharmos para o que Paulo diz em Efésios capítulo 2, versículo 6. Após a ressurreição, a ascensão de Cristo, pois ele nos ressuscitou com Cristo e nos fez assentar com ele nos domínios celestiais, porque agora estamos em Cristo Jesus. Em relação à identidade dos 24 anciãos, a Bíblia silencia quanto a isso. Entretanto, algumas inferências nos levam a algumas possibilidades. Sejam como for, eles trazem uma mensagem importante para a igreja. Eles estão vestidos de branco, adorando ao Senhor, e usam coroas de ouro que falam da recompensa aos vencedores. Deus promete aos cristãos fiéis se sentarem no trono de Cristo, com Cristo, além de receberem os galardões, conforme presenciamos em Apocalipse capítulo 3, versículo 21, como promessa aos vencedores. A passagem parece apresentar um culto contínuo no céu. Segundo Rosa, a interpretação dessa passagem só pode ser entendida buscando a origem dos símbolos utilizados. O livro do Apocalipse tem uma relação íntima com os profetas da antiga aliança e os símbolos usados. Se queremos entender a mensagem, devemos olhar para o que eles disseram. O livro de Ezequiel tem uma contribuição importante para o entendimento de muitos símbolos usados por João no Apocalipse. Como autor do Apocalipse também, Ezequiel foi escrito num período de crise, quando Israel se encontrava no exílio babilônico. De acordo com Rosa, a missão do profeta seria reconstrução espiritual e material do povo judeu naquele contexto. Ezequiel tem que explicar que Deus tem um projeto para a Nova Jerusalém. Também João vive num contexto bem parecido. A cidade de Jerusalém foi destruída pelos romanos por causa dos pecados, mas Deus irá substituí-la pela Jerusalém celestial. Antes, porém, a Jerusalém terrestre irá passar por uma reforma para o período milenar. Assim nós encontramos em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 2. As 7 lâmpadas representam o Espírito Santo. No primeiro capítulo, a igreja foi apresentada como um candelabro de ouro. A luz da igreja só é possível pela presença da operação do Espírito Santo de Deus. As criaturas presentes para Cook são 4 criaturas vivas que representam os chefes de toda a congregação nos 4 cantos do mundo. Há uma semelhança com os querubins e serafins nas visões de Ezequiel, Isaías, conforme podemos encontrar em Ezequiel 1:10, Ezequiel 10:14. São semelhantes aos 4 estandartes e as insígnias dos 4 divisões das tribos no acampamento de Israel. Vale ressaltar que cada tribo tinha o seu emblema do estandarte. Quando eles se acampavam em torno do tabernáculo, ali estavam os estandartes de cada tribo em volta do tabernáculo. O leão era o padrão da tribo de Judá. O bezerro ou boi era o estandarte de Efraim. O rosto de um homem era o estandarte de Ruben. A águia voadora, o estandarte de Dan. A representação fazia, na verdade, uma alusão daquilo que o povo de Deus viveu diante do tabernáculo, mostrando que Deus tem seus escolhidos. O seu povo permanecerá aos cuidados do Senhor. Os judeus criam que a Jerusalém terrena tivesse seu paralelo nos céus, que o templo terrestre era, na verdade, a cópia de um templo celestial. Hebreus capítulo 9, versículo 23, descreve exatamente isso. Outros vão entender que as 4 criaturas correspondem aos 4 evangelhos e a representação de Cristo. Mateus escreveu seu evangelho tendo como alvo principal o povo judeu e, portanto, Cristo representando
como o poderoso leão da tribo de Judá, o Messias esperado pelos judeus, que deveria ser descendente de Judá. Em Marcos, por exemplo, o evangelho de Jesus Cristo é visto como o novilho representando a força divina e, ao mesmo tempo, aquele animal que vai para o holocausto. De acordo com alguns comentaristas, teria sido escrito para os romanos, representando Cristo, o servo, aquele que vai para o holocausto. Lucas escreve o terceiro evangelho. Cristo é contemplado como o Filho do Homem, a sua humanidade representada nele. A genealogia de Jesus em Lucas tem como objetivo mostrar que Jesus, o homem Jesus, é descendente do homem Adão. Jesus é apresentado como o segundo Adão. João, por sua vez, o quarto evangelho, Cristo é apresentado como uma águia voando, em razão de ser esta ave a mais nobre das aves do céu e Jesus o mais nobre, do Filho de Deus. Assim, vão interpretando algumas pessoas com relação a essas figuras. Enquanto Lucas escreveu para os gregos, João escreveu para a igreja. O propósito é apresentar Jesus como Deus. Certo é que os ministros, representados pelos anciãos, conduziam a canção no céu, e esses devem se representar a igreja triunfante em suas adorações, lançando as suas coroas diante do trono em forma de humildade, prostrados, atribuindo glória e honra e poder ao Deus eterno, ao Criador, aquele que governa todas as coisas. Outro aspecto importante a ser considerado é que é bem provável que os quatro cabeças diferentes querem representar aspectos diferentes da natureza, animais selvagens, domésticos, homens, animais voadores. Sendo assim, eles representariam seres angelicais que o Criador usa para executar seu governo e a sua vontade divina em todas as espécies da sua criação. Assim defende algumas pessoas ou alguns intérpretes. O mais importante para nós como igreja é a mensagem edificadora. É como tudo isso pode trazer para a igreja despertamento e ânimo. Independente do que de fato significa cada elemento desse, o importante é a mensagem que esses elementos estão trazendo para a igreja em todo o tempo, a soberania de Deus. O homem não consegue descansar a sua alma sem que reconheça a soberania de Deus. O homem que se tornou o senhor de sua história se tornou um homem frustrado consigo mesmo, pois quem pode decidir como será a sua vida futura senão Deus? Provérbios 27:1 diz assim: não conte vantagem a respeito de seus planos para o futuro, pois você não sabe o que vai acontecer amanhã. Tiago 4:13-16 diz assim: ei agora, vós que dizeis hoje ou amanhã iremos a tal cidade, lá passaremos um ano, contrataremos, ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque é a vossa vida. É como um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desvanece. Em lugar do que deverias dizer, se o Senhor quiser, se vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora vocês gloriais em vossas presunções. Toda glória tal como esta é maligna. A soberania enfatizada e todo o sofrimento experimentado pela igreja faz parte dos planos de Deus. Aliás, como disse Jó, nenhum dos seus planos serão frustrados. Esse é que está no trono, recebe a adoração das suas criaturas nos céus e da igreja na terra. As revelações que João vai receber depois que ele sobe diz respeito ao juízo de Deus derramado sobre a terra, sobre o mundo, sobre a falsa religião, sobre Satanás, sobre a besta, sobre a morte. Também a revelação do triunfo da igreja, a noiva do Cordeiro, depois vivenciando para sempre uma nova realidade, um novo céu e nova terra. O mundo caminha como se isso nunca fosse acontecer, mas será pego de surpresa como aquele que não espera o ladrão. Mas a igreja não será pega de surpresa. Por quê? Porque ela já está preparada, pois o Espírito Santo a selou para o grande dia. Que Deus nos abençoe com essas reflexões em nome de Jesus.